E lá vamos para mais um Liga da Política. E hoje estamos aqui com ela, a Mulher Maravilha, Cissa Chagas. Foge. Aí, ó. E para me ajudar nesse desafio, que será enfrentar essa Mulher Maravilha, vamos saber de tudo hoje. Estou aqui com Milane Vilas Boas e Ari Mesquitas. Olá, Mesquitas. Por favor, Mesquitas. Por favor, Mesquitas, me ajude. Você contou errado o programa passado. Oh, meu Deus. Conte, você falou que era 50 e 51. Esqueça disso, Ari. Conta esse negócio direito. Eu acho que já tá no 70, não tá? Conta esse negócio direito. 80. Deve estar. Você que tá Vamos melhor de memória. aí. Geralmente a gente se empolga, né? O tempo passa Tá rápido. desligado, tá vendo? Ó. Sabotaram você. Sabotaram minha horta. Eu acho assim que Mulher Maravilha, Liga da Política tem tudo a ver, né, gente? Eu Tudo bem que também são acho. heróis diferentes aí, mas Eu também acho. é tudo igual. Eu também acho. E assim, vocês sabem. Todo mundo fazendo bem, é o que importa. Exatamente. O nosso programa aqui é simples. É tranquilo, é calmo. É só falar sobre política. Um assunto que tá em tudo. Tá em Coisa tudo. simples. E a gente queria entender de você, assim, como é o que lhe trouxe pra política. Você é jornalista também, colega. Uma bancada com 4 jornalistas. Aí. São os comunicadores tá aqui. vendo? Isso. Então eu queria saber, entender um pouquinho o que lhe trouxe para esse processo político. Conte a sua história. Nós queremos saber da sua vida. Opa, gente, que prazer estar aqui com vocês. É uma alegria, Ari, Milane, Paulo. Acompanho o trabalho de vocês, acompanho o trabalho da Liga da Política. É um prazerzaço estar aqui, porque a gente precisa mais que esse assunto seja abordado, né, na nossa cidade, no nosso país. E assim, é um caminho muito longo, né, até chegar na política. Eu era modelo, e aí virei dançarina. E aí, depois de um tempo dançando, eu recebi o convite para ser candidata, né? Através de Léo Prates, atual deputado federal. E na época, eu fui mais no oba-oba, vou ser bem honesta com você, porque eu acho que a gente, quando é muito nova, não tem a noção da importância da política na nossa vida. A gente ouve muitas pessoas falando, eu não gosto de política, eu não falo sobre política, mas é preciso falar, porque política está em tudo que a gente faz. Então eu fui, né? E assim, cheguei no oba-oba, mas acabei aprendendo muito. Fui candidata, não fui eleita, tive 393 votos, eu acho. Ainda teve um problema, porque na hora da contagem de votos não aparecia meu voto, tinha 0. Zerou sua urna. Ou seja, nem eu mesma votei em mim. Sabotaram Enfim, a Mulher Maravilha? tudo acontece comigo, gente. Sabotaram a Mulher Maravilha. Mas, enfim, de lá pra cá, eu trabalho com política, mas nos bastidores, fazendo assessoria política, assessoria de comunicação. Sou comunicóloga igual a todos vocês. É um prazer estar nessa mesa linda aqui, ó. Só de jornalistas. Que ótimo. E aí, nos bastidores, né? Então, assim, mas tem novos planos, novos projetos aí que ao decorrer do programa eu conto pra Mas vocês. essa Mulher Maravilha, né? Antes de chegar a ser Mulher Maravilha, teve uma história anterior, né? Eu fiquei sabendo que você é daqui de Lauro de Freitas. Me conte um pouco dessa sua trajetória aí desde o iníciozinho. Sou daqui com muito orgulho. Na verdade, eu nasci em Salvador, no bairro da Pituba, mas com menos de um ano eu vim pra cá, porque eu tinha problema respiratório e tal, e aí viemos pra cá. Minha família toda é daqui de Lauro, eu morei aqui até a minha adolescência, estudei minha vida toda no Impacto, estudei 1 ano no Pirâmide, e aí meus pais se separaram. Então, nesse momento, meu pai optou por ficar em Lauro e minha mãe foi para Salvador. Então, eu e minha irmã fomos com minha mãe para Salvador. Gente, eu chorava. Eu sempre fui apaixonada por Lauro de Freitas. E eu não queria ir porque a gente cria as nossas raízes, né? Sim. Meus estudos, meus amigos, meus vizinhos, eu tinha muito isso. Mas a gente, de menor, tem que acompanhar a mãe, ainda mais num momento desse, né? De separação. Então, eu fui para lá, mas, gente, tudo meu remete a Lauro de Freitas. É impressionante isso. Eu já trabalho no canal Burburinho News como repórter desde 2016. Então, são 7 anos aí trabalhando com reportagem e sempre abordando as temáticas de Lauro de Freitas. Então, eu sou daqui com muito orgulho. Tudo na minha vida eu aprendi aqui. Aprendi a dirigir, todas as minhas vivências, meu primeiro namorado, é tudo de Lauro. Então, assim, eu tô sempre aqui. Os meus planos é voltar a morar aqui muito em breve. Opa. Muito em breve. Vamos voltar a agitar a cidade, né? Bora, Milane. Com certeza. E me conte um pouquinho como é que foi essa primeira experiência como candidata a vereadora. Eu queria entender direitinho como é que foi. Porque assim, Léo Prates chegou, você falou bem rápido. Assim. O Léo Prates te chamou, mas assim, como é que foi você na rua, você tendo contato com as pessoas, você
vivenciando essa política, assim, porque campanha política a gente tava conversando até nesses bastidores. Com certeza. Bem Campanha diferente. puxada. As A gente pessoas- estava conversando isso, não foi, Paulo? As pessoas acham Olha- que é fácil, mas não é não. Não, é tudo. Menos fácil. É muito complicado e, como eu disse, eu muito nova, eu sem experiência, e a gente acha que realmente é fácil. Todo mundo tem essa impressão, né, da política. Só que, assim, tem uma coisa bacana, eu já era bastante conhecida como dançarina. Então, esse calor do público na rua, assim, depois do candidato a prefeito na época, que era CM Neto, eu era mais procurada, mais badalada, e as crianças, e todo mundo abraçava, beijava. Aquele carinho que a gente confunde com voto. Que, na verdade, não vai votar em você, mas acaba te vendo ali na É rua. mais uma tietagem, né? Exatamente, aí a gente se empolga, né? Vai dar tudo Para- certo. E assim, eu falo a vocês, eu sou muito honesta, né? Se eu chegar e dizer que eu fui para fazer um trabalho super interessante, não. Claro, eu queria ganhar como vereadora. Quando a gente tem um determinado poder, em qualquer âmbito da nossa vida, a gente pode fazer mais. A gente pode ajudar mais, a gente coloca os nossos sonhos em prática e a gente ajuda a realizar o sonho do outro também. Eu tinha esse pensamento, mas não profissionalmente falando. Você ainda não tinha, na verdade, aquele projeto, as Não propostas. Tinha, não tinha. Eu ia mais pela cabeça dos outros, as pessoas do partido que me chamaram, e eu acho que eles visaram isso também, né? A popularidade, né? A fama. Isso tinha. Sim. Esse retorno eu tive. Mas nas urnas não foi bem assim, porque eu não soube fazer bem Não, o e não caminho, reverte né? o voto, né? Não é só. reverte. Você tem E que como ter foi pra um processo você, diferente. naquele momento, né? Você, como uma mulher, um símbolo sexual, né? Se tornar uma candidata, né? Onde existiam outras mulheres também, em outros períodos, também que eram símbolos sexuais Sim. da Bahia, de Salvador, né? Que se tornaram candidatas. Sim. E como foi pra você quebrar esse estigma, né? Da mulher gostosa, sexual, pra ser Verdade, política? dançarina, né? Assim, eu acho que as mulheres que vieram antes de mim, que trabalhavam com dança, como modelo, tiveram até mais dificuldade. Porque eu já vim de uma época em que nós, mulheres, estávamos mais dispostas a quebrar paradigmas. E não é fácil, nunca foi. Né? Então, imagine, em 2012, uma mulher que é dançarina, a gente querendo ou não, dança com roupa curta, dança música sensual, aquilo desperta uma coisa na cabeça das pessoas. E muitas vezes você não é aquilo. Aquela é só a sua profissão, né, como dançarina. Então, quem veio antes de mim teve muito mais dificuldade. Eu já cheguei numa era Já em que tinha as rompido, né, mulheres algumas estavam barreiras. desbravando mesmo. Então, assim, é difícil quebrar paradigmas. Inclusive, eu fui convidada para o programa de Danilo Gentili. Era na Band na época, né? Hoje ele tá no SBT, O mas CQC. o CQC, O agora é CQC. tarde. Não, era agora é tarde. Agora é tarde. Isso, ele já tinha Ah. saído do CQC. E o programa dele bombado. Então, assim, ele recebeu o convite pra você ver. Eu não tinha. Minha irmã é jornalista também, né? Carolina Parada, muito conceituada, muito conhecida. Esposa de Guzmão Neto, exatamente. Então, assim, a minha família toda é de comunicólogo, assim, pessoas muito competentes. Então, na época, eu fui convidada para o programa com Pepe, porque Pepe Anão, ele foi também convidado. Só que na minha cabeça era para eu ser entrevistada, como eu estou sendo aqui com vocês. Gente, foi uma casca de banana atrás da outra. Se vocês colocarem no YouTube, aí vocês acham. Tem um índice altíssimo de visualização. Só que ele chamou a gente realmente para fazer aquela gozação, aquela zoeira que é típica dele e Sim. dos componentes. Só que na primeira pergunta dele, ele viu que eu não era o que ele estava pensando. A segunda frase dele, a primeira foi tentar me derrapar. A segunda foi, parabéns, você é muito articulada, você fala muito bem. E dali em diante, eu pau. Que também, bebê, aqui só engana, viu? Na hora que vem pro embate, eu vou pra cima. Tá Então achando você era uma que boa baiano vereadora, hein? Tá Exato. achando que vai mexer com o baiano à toa? Ó, a gente dá duas palmas, meu amor, roda uma baiana. E aí É isso eu não mesmo. esperava, né? Porque ele também me elogiou assim, Pepe, coitado, assistam no YouTube. Se isso é Mulher Vou assistir, Maravilha, hein? Totti sabe, gente. Tarefa de casa. É constrangedor. Chega uma hora que é constrangedor por ele. Eu ainda tento, né, Totti, defender. E assim, mas eu não fui preparada. Porque se eu tivesse ido, eu acho que eu teria até me saído melhor. Mas ali foi a minha verdade. Eu respondia de acordo realmente com o que eu achava. Então existe esse preconceito. E a política também, ela já é um local machista, né? Extremamente. Onde é dominado por homens. enfim. Extremamente. Então você chegar meio que com essa imagem, né? De mulher, com roupa curta, dançando, é complicado mesmo. Você continua afiliada ao PDT? Não continuo. Recebi alguns convites para sair candidata, mas tem uns projetos novos aí, né, Totti? E aí a gente deu uma segurada para poder vir com algo realmente embasado, né? Porque aí você começa a trabalhar, você começa a amadurecer também, a ficar mais velha, você começa a entender o que de fato é a política e qual é o seu papel lá dentro. Você quer entrar ali para quê? Porque não é fácil. A gente briga com cachorro grande, porque todo mundo hoje luta pelo poder, né? Quem tá na política nem sempre quer fazer pelo povo, quer mais ser o detentor do poder.
Então, quando a gente vier, vai ser com tudo organizado, com um trabalho embasado e realmente já com essa bagagem, né? Transformando em uma coisa que seja positiva para as pessoas. E nesse período de lá pra cá, você tem acompanhado a política de Lauro de Freitas? Como é que você se desvinculou da cidade ou você continua acompanhando, Não, eu continua acompanho. vendo? Acompanho algumas coisas. Trabalhei em 2020, né? Sim. Fui assessora de comunicação de Teobaldo Costa. Ah, Na candidatura, né, à prefeitura de Lauro de Freitas. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito mente aberta, né? A política existem vários lados, não é só esquerda e direita. Eu acho que as pessoas se revestem de suas opiniões para destilarem ódio. Eu não sou desse tipo de pessoa. Aí são os extremos que, Os extremos eles que não são nem, atrapalham- eles não fazem qualquer coisa, menos política. Menos ajudar, né? Menos contribuir para a política. Então, assim, minha mente é muito aberta. Eu acho que o importante, a briga deveria ser para quem mais ajuda o povo. Sim. Mas a briga não é essa. A briga a gente sabe que é outra. Então, assim, não estou inserida na política 100%, mas eu acompanho algumas coisas. Trabalhei em 2020, então eu estou por dentro de algumas coisas e observando muito pra gente ver aí o que é que vai dar, né? Muita coisa por vir ainda. Seu pai continua morando em Lauro de Freitas? Não, meu pai é falecido. Minha mãe continua morando em Salvador. Minha mãe não quis voltar pra cá, mas meus irmãos todos moram aqui. Minha família, muitos primos, amigos, enfim. Mas minha mãe ficou em Salvador. Maravilha. Você, quando entrou na política em 2012, 12. não foi? Quando você foi 12. candidata a vereadora, Isso. todo mundo que entra na política tem aquele bichinho que picou, pra sair é difícil, né? Você teve aquele convite abrupto, né? Abrupto. Aquela coisa toda, vai ser candidata e Bora, botou. bora, bora, bora. Aí vai. Após a eleição, qual foi a lição que você teve? E se você continuou algum trabalho que você começou durante a sua campanha de 2012? É aquela coisa, né? Quando eu entrei na política, foi sem saber absolutamente nada. E a gente sabe que depois que a gente entende, né, que a gente sai um pouco de cena, que as pessoas, elas também usam outras para poder trazer visibilidade para o partido, para trazer voto para a legenda, para poder usar o nome mesmo da fama, né, Sim. daquele artista para poder trazer. Não continuei nenhum trabalho vinculado à política. Eu trabalho com redes sociais, né? Eu sou jornalista e trabalho também como influenciadora digital. Então, através do meu perfil, né, nas redes sociais, que a gente não pode fugir disso, é um advento que chegou aí e não vai mais retroceder, não tem Não como, mesmo. a gente tem que se adaptar. Então, eu trabalho muito com comunicação, trabalho com maternidade, né? Eu gostaria muito de fazer um trabalho voltado para mãe solo. Eu não sou mãe solo, nunca tive essa experiência, mas se eu não sou mãe solo e já enfrento Já o que eu sabe como enfrento, é, né? você é mãe também, né, Milani? A gente sabe, eu fico imaginando o quão difícil é para as mães que são solo, ou Que que não de tem repente apoio, tem né? o Não pai, tem aquela mas o pai rede. não ajuda tanto. Eu digo financeiramente também e presencialmente também, porque presença é mais importante do que o presente, né? Então, assim, eu gostaria muito de fazer um trabalho voltado para isso, e é isso que a gente está iniciando. Eu já faço isso na minha rede social. Divido dicas, autocuidado, porque é muito... Às vezes, a gente vê uma vida na internet e a gente se compara e a gente se deprime. Ah, ela pode, ela tem, ela é linda, ela acorda disposta, sorridente, bom dia, beberes! E a vida não é só isso, né? Então, É aquela coisa da rede social, passar uma mensagem que não é a verdadeira, não né? é a verdadeira. Por exemplo, hoje em dia, essa semana eu mandei mensagem pra uma pessoa. Ah, mas fale direito comigo. Eu digo, tá falando, agora, tô né? falando agora. É porque assim, no WhatsApp as pessoas exprimem a emoção daquela palavra, daquela coisa. Às vezes você tá ali, você responde da forma Sim, que dá, que na você verdade. iria responder presencialmente. Mas no Exatamente. escrito, que não tem emoção, não tem nada. E as pessoas nas redes sociais, né? Seja Instagram, Facebook, Exatamente. Telegram, WhatsApp, cria uma identidade, uma emoção do outro que não é verdadeira. Exatamente. Né? Não é bem aquilo. Então, assim, eu já trabalho dessa forma e é muito legal a gente receber, você deve também receber nas redes sociais esse feedback. Porque você passa a real. Gente, a vida não é assim, as dificuldades, não é uma vida de princesa. Quem tá ali na internet tem carrão, tem casarão, viaja pra onde quer, compra maquiagens caríssimas e a gente sabe que a realidade do povo brasileiro é quem tá outra. fazendo um trabalho assim na rede social agora é VTube, né? Ela tá tá mostrando a realidade, maternidade né? na Agora ela tá real, né? De trazendo a verdade. realidade depois que ela, né, Porque- engravidou. Claro que dentro da realidade dela também, Exato. né? Isso. Com Não, toda mas a é rede porque de assim, apoio ela é uma e- mulher. Exatamente. Sim, mas ela Porque- é uma mulher que que tá tem usando visibilidade, a né? E visibilidade mesmo assim ela dela. tem um suporte grande, né? É. Sim, mas ela tá Demais. usando
identidade dela pra Sim. dizer. Pra mostrar a realidade. Eu engravidei, eu engordei, Meu corpo eu tá tenho estria, assim. meu cabelo tá assim, tá É. assado. Então ela tem mostrado realmente Isso. que E isso é muito mesmo... importante, É viu? importantíssimo. Porque às vezes a gente acha que a gente vai sair Barbie da maternidade, Com gente. certeza. E eu É, fiquei arrasada exatamente. quando eu vi que a minha barriga ainda parecia que tinha um neném lá dentro. Exatamente. Eu falei, era ruim- gêmeos, não me contaram? É importante Ficou essa outro. realidade, porque como o Milani falou, a questão toda é que VTube, na hora que ela quiser, ela faz assim, ela volta. Ela volta, é. Entende? Então a gente precisa, eu não digo nem se aceitar como você é, mas você precisa se amar daquela forma e também não se aceitar que você pode mudar. Pode melhorar, né? Só que só depende da gente. Não se acomodar, né, na Exatamente. verdade. Muitas mulheres, a gente perde as forças. Porque essa história de que mulher tem que ser guerreira, a gente tem que desmistificar isso. É, Porque isso pesa. A gente cuida de todo mundo, as mães. E quem é que cuida da gente? verdade. Nós ainda temos apoio. É. Mas tem mães que são sozinhas E realmente. qual é para você o papel principal das redes sociais hoje? Olha, eu acho as redes sociais incríveis, né? Elas aproximam pessoas em distâncias absurdas. Elas mostram a minha vida, a sua vida dela, que ninguém conheceria. A gente não se conheceria se eu não te seguisse. Você... É maravilhoso. Mas existem muitos pontos positivos. Eu acho que o imediatismo da rede social, isso prejudica muito as pessoas. Quem não tem acesso à informação, a dinheiro, a estudo, a carro, você acaba soltando ali na sua cabeça medos, frustrações, porque você acha que o outro pode e você não pode. Então, existem pessoas que trabalham diretamente com isso. A gente viu Bianca Boca Rosa mesmo, ela tem um script. 9 horas, bom dia, 9h30, um café na mão, a xícara, 10 horas, um link, sabe? É tudo E fica robótico, programado. né? E fica... E a gente vê as pessoas hoje, assim, vivendo vidas que não são delas, ou fazendo de tudo para ter aquelas vidas. Que nem a pessoa que mostra vive, né? Exatamente. Tem gente que se você disser assim, ó, tem que vender a mãe. Pra ganhar seguidores, ela vende a mãe. Qual o preço? E aí, quando tá Qual é o opa, preço? toma aqui, Qual é o leva. preço? Entende? Então, assim, eu acho que as redes sociais estão se tornando muito perigosas. Eu vou ser bem honesta com Na você. verdade, é dar microfone pra todo mundo, né? Todo mundo tem Exatamente. voz, todo mundo tem direito a dar sua opinião. Isso, antigamente as pessoas tinham suas opiniões. Hoje tem um amplificador, que é a rede social. Então, diante disso, a gente vê coisas absurdas acontecendo. Era pra estar sendo diminuído, né? A homofobia, a violência contra a mulher, vai só aumentando. Olha o holofote que tem, as punições estão aumentando, e as pessoas são expostas e são canceladas. Mas não adianta, isso só vai aumentando. São verdadeiras emissoras pessoais, né? Exatamente. Onde as pessoas fazem sua própria programação de acordo com o que ela acha. Ela fala de acordo com o que ela quer. Que ela quer da né? forma que ela quer. Você vê duas TikTokers que fez aquele negócio com A aqueles brincadeira da meninos. banana, assim. Você vê influência digital. Entra pra igreja, aí faz um estardalhaço, porque ela era transexual, aí tá assim, coisa. Sim. Aí faz sabe? São coisas assim, são temas muito importantes e relevantes que banaliza. Que banalizam, exatamente. É como você falou, você fez a pergunta. O papel da rede social deveria ser propagar coisas positivas, resolução para os problemas, abrir os seus olhos, de repente você tem algo que você não sabe que poderia correr atrás. Olha, você pode dessa forma. Mas existem os dois lados. Tanto um cresce quanto o outro. Trazendo para o universo político, até 2016 a campanha era muito plastificada, aquele negócio Barack Obama, né? Sim. Tudo tinha Televisão, era carro coisa de som e outdoor. E a televisão ela replicava, Santinho. e a televisão ela replicava na internet. Então assim, quando você tinha internet, você tinha baitas produtos, não sei o que, produção estúdio. Chegou um cidadão no Brasil chamado Jair Bolsonaro que botou um celular em pé, um celular deitado e conseguiu se eleger em 2018 presidente da República, Sim. fazendo o simples, o óbvio, que é botar a cara e falar. E a política virou muito isso. Uhum. Hoje, o perfil do político, o perfil da rede social é muito isso. É quem pode pegar, botar a cara e acabou, e fazer. Sim. Você acha que mudou muito e para o processo político também é duro? Ou você tem essa dificuldade de a internet com fake news, a pessoa também pode pegar, botar a cara aqui, inventar uma Exatamente, mentira e acabar exatamente. com a vida de 10, 15, 20 pessoas? Sim. O que você acha desse turbilhão de informações que a internet ficou importante para a política desde 2018? É isso, eu acho que Bolsonaro ele já veio nessa era, né, do advento da internet, e ele soube usar isso a favor dele, né? Porque enquanto as pessoas estavam ainda em TV, em santinho, ele veio trazendo a internet, que já era uma massa imensa de pessoas, e eu acho que ninguém tinha percebido isso ainda. Então ele trouxe essa força,
e soube falar com os candidatos dele, transformar em eleitores, né? Mas eu acho que ele já veio nessa era, 2018 já era totalmente da rede social. E eu acho que dali pra frente as pessoas entenderam se uma rede social elegeu um presidente, né? Então é por aqui, é por esse caminho que a gente tem que trabalhar. Tanto que hoje não tem essa pessoa que não tem a rede social. Há uns anos atrás, eu não tenho, eu não uso. Hoje o cara pode ter ali uma oficina mecânica. Ele tem que ter uma rede social para propagar o trabalho dele. E que bom, que a gente procura no Instagram um hortifruti, um salão, massagem, qualquer coisa. E você encontra. Então, eu acho que ele já veio nesse caminho aí, nessa era. Acho que hoje em dia as redes sociais, elas ficaram meio que um reality show, né? Sim. Inclusive, eu sei que você participou de um reality show já. Como é que foi essa experiência? 2012, tudo na minha vida 2012. 2012 é aquele filme, né? É, Caótico. Foi o ano, 2012 foi o no tempo. Enfim, né? Vamos lá. Transformar 2024 em 2012. Não é, menina? Não é. O reality, participei. É assim... A gente tá no meio artístico, a gente... É igual quando a gente se forma em jornalismo, a gente é pau pra toda a obra. Aí o pessoal pergunta, né, quando vai trabalhar, você faz o quê no jornalismo, meu amor? Tudo, É um pouquinho produção, mais. é reportagem, é o que você precisa, é pra dançar, a gente faz tudo. Então era a mesma coisa, né? Tudo que aparecia assim de convite, a gente vai, porque agrega também, né, ao trabalho. E aí foi o Trio Reality, é um reality show da TV Aratu. Da TV Aratu. Isso, Sim. foi o primeiro reality aqui, eu acho que da Bahia. Salvador, sim, da Bahia não tenho certeza. Ficaram quantos dias A gente confinados ficou um naquele mês e trio? pouco dentro do trio. Eu, Rosiane Pinheiro, Léo Crete, Guga de Paula, que é cantor. Ai, meu Deus, Riane, que foi musa do... Bahia ou do Vitória, meu Deus? Acho que foi do Bahia. Do Bahia e dois anônimos. Então foram 7 pessoas. E aí, o pau quebrou lá O dentro. pau quebrou, eu sempre fui assim. Eu briguei. Quem mais brigou? Sente o tom da voz da Quem mais mulher, brigou? você acha Quem mais o brigou? quê? Quem mais brigou? Coitado de quem brigou com É porque você. eu sou muito de E hoje em falar dia o você que vai eu no aniversário de penso. todo mundo? Vou, a gente é amigos ainda. Mas aí todo mundo no oba-oba do reality, foi muito legal. Mas briga boba, gente. É minha comida, você comeu mais, né? Coisa de reality, que é isso aqui, se torna isso. Amplifica. Foi um mês e pouquinho, foi Rose que ganhou o reality. Ela, na época, tava assim... Ela tinha saído de problemas, assim, depressivos. Ela sempre contava, né? E a gente até lá dentro dava força a ela, porque ela sempre foi muito conhecida, muito famosa, né? Gente boa demais, ela. E ela acabou ganhando. Eu fiquei menos de um mês. Foi um mês e pouco. O reality eu fiquei menos de um mês. Foi aí, na verdade, que eu comecei o meu caminho no jornalismo. Porque eu fazia direito. Eu sempre quis ser delegada. Sempre quis. E aí, todo mundo que saía do trio reality... Eu derrubando o microfone. Saía do trio, fazia uma matéria para o Universo Axé. Então, antes de mim, já tinham saído, acho que uns 3 ou 4 participantes. E aí, comigo, a mesma coisa. Eu fui rainha do Carnaval de Salvador. E naquela semana, era a semana do Carnaval, em fevereiro. E aí, Ganem, que era o diretor de TV na época, me chamou e fez, ó, Cissa, você vai cobrir essa matéria e tal. Pronto, fui, fiz a matéria. No outro dia, ele me chamou lá. Aí a TV me ligou, né, Cissa? O diretor pediu pra que você viesse aqui. Eu falei, meu Deus, deu merda. Ô, Senhor! Eu nunca tinha gravado uma matéria na vida. Eu já tinha sido entrevistada várias vezes, mas nunca tinha gravado uma matéria. A gente sabe que é diferente, do né? outro lado, né? Isso, a gente sabe que é diferente. E aí eu falei, meu Deus, deu alguma merda. Aí fui. Chegou lá e ele falou, menina... Muito bom. Você tem que trabalhar com TV, a câmera... Ele falou uma coisa que eu nunca esqueço. A câmera gosta de você. Você tem uma dicção perfeita, super me elogiou. E eu falei, meu Deus, foi aí que eu fui pro jornalismo, tranquei a faculdade de Direito no 4º semestre e fui pro jornalismo. Meu e aí Deus, não saí futuro mais. Promissor, Não como é, delegada. menino? Você veio sofrer nessa área pra quê? Eu vim mulher? sofrer, eu vim. E aí, desse outro lado, você candidata a vereadora e você agora, hoje em dia, vive o bastidor Sim, sim. da campanha, né? Auxiliando os candidatos. O que é que você, né? Você, enquanto candidata, não ouviu, né? Enquanto candidata dos Sim. seus assessores, que você passou para o seu candidato e que ele também não ouviu? É pra ser E que você sincero? acha que é importante numa campanha? Olha, eu acho que a gente tem que criar laços. Independente de qualquer coisa, porque as pessoas, elas nem sempre fazem aquilo que elas dizem que vão fazer. E eu não tô falando só do povo, não. Eu tô falando de todos os conchavos que você faz. Sim. Nem todo mundo cumpre com o que promete. Então, assim, eu acho que você tem que amarrar bem. Se cumprisse, todos saíram Se eleitos. cumprir. Todo mundo ia ser eleito. Não, mas na Não ia ter verdade nenhum as pessoas candidato que deveriam não ser ia perder a honestas, né?
Eu sou candidata, ela é candidata. Você chegar pra mim e falar, eu não voto em você, eu voto Eu nela. não conheço nenhuma liderança que tenha menos de 3 mil votos. Pois Não é. existe nenhuma liderança. Pois Toda liderança bate no peito, eu tenho 3 mil votos. Tem. Aí eu falo logo assim, sai candidato, velho. Sai candidata. Sai candidato, você tem tanto voto assim, vai em frente. Mas essa honestidade de você dizer em que... Porque assim, se eu disser eu voto em Milan e eu não voto em você, eu não preciso te tratar mal. Sim. Pô, tudo bem, seja bem-vindo ao meu bairro. Mas eu tô É que as com pessoas, Milan. elas são Exato. tão na risca, né? Você Aquela- entende? O mesmo sorriso pra mim, é pra ela, é pra você. Aí fica difícil. Você vem, pode ser que alguém tenha simpatia De por repente você. você pode mudar a né? ideia Você pode da mudar a pessoa ideia de também. alguém, né? Eu gosto de Milan, E eu vou como votar nela. profissional, qual é a dica? Qual é a coisa que você disse para o seu candidato, seu cliente, né? Em que ele não acatou e que você viu como um erro, talvez, do passado seu, que você foi candidato também, Sim, sim. que você não cumpriu. Olha, Teve não, alguma coisa Não específica? teve algo que eu disse, né? Porque assim, existe uma equipe de comunicação, né? Vocês sabem, nunca é uma pessoa só. Então a campanha de Teobaldo, por exemplo, foi coordenada por Renata, né? Que hoje é grande secretária Renata. de comunicação de Salvador, uma profissional fantástica, maravilhosa. E uma líder incrível também. Não basta só você mandar. Você tem que ser líder. A melhor do nosso estado. Ela é maravilhosa, uma pessoa incrível. E assim, não tem nada que ele não tenha escutado, mas assim, as pessoas são diferentes, né? Cada um age como acha que deve agir. Cecília, eu levaria de uma forma mais profissional. Como eu disse a vocês, eu era muito nova, muito boba, não tinha noção. Hoje eu entendo que política é um trabalho. Você se candidatar a um cargo público, você não tá ali pra, eu sou isso, eu sou aquilo, faço quando der, parará. Não. Você tem que trabalhar pelo povo. Se todo político fizesse isso, a gente estava muito bem, né? Então, assim, não tem nada que eu tenha dito que eles não tenham feito. Mas Cissa, caso eu volte, né, ao cenário político hoje, eu faria algumas coisas diferentes. Inclusive... Existe a chance, então, de você voltar pro cenário político. Existe a chance. Eu sempre sou chamada, né? As eleições vão vindo, eu recebo convites, mas eu ainda não me sentia preparada, né? Mas uma das coisas que eu faria, sem dúvidas, é levar a política muito a sério. Muito a sério, porque não é brincadeira. E é guerra de cachorro grande. Se você não for com sangue no olho, você não chega a lugar nenhum. E assim, quando eu fui candidata, por exemplo, eu tinha o material que era dado pelo partido, né? 10 placas daquela grandona, alguns santinhos 2012, gigantescos. Pois é, alguns santinhos, acabou, sabe? Então tinham pessoas que vinham grandão, destemido, sem medo, com muito dinheiro. Então é preciso que você tenha um apoio por trás também, para que você consiga até propagar mais o seu trabalho. Ai, Eu sei o babado. Eu Quando sei ele o dá babado. risada assim, eu tenho até medo. Olha a risada maligna. Meu Deus do céu, malévola. Cruel. Largo doce. não tem muito doce pra largar, não. Mas assim, você, no caso, como você tá se preparando novamente para poder alçar novos voos, né? Você tem ciência de tudo que você poderá enfrentar lá na frente, né? E qual será a postura de uma futura, né, vereadora, ou prefeita, ou deputada, Olha, gente, prefeita, ou governadora, quem sabe, Cissa Chagas, mediante aos pares que você vai encontrar. Porque uma coisa é você ter aquela definição dentro de você, Sim. olha, eu vou seguir assim, assim, assim. Outra coisa é quando você passa para o outro lado, que você deixa de ser pedra e passa a ser telhado. Exatamente. Né? E qual a postura da Cissa política? Olha, a gente imagina o que vai passar, mas a gente nunca sabe. A política é uma caixinha de surpresas. E a gente se prepara sempre, mas a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Cada eleição você trabalha com política há muitos anos e você sabe que é difícil, é diferente. Desde que nasci, pelos meus cálculos, Tá porque vendo? eu não sou tão velho assim. É, claro, pois é, Ah, exatamente. meus Porque ele 20 falou que são 7 eleições, então vamos fazer o cálculo aí, você tá com 25, então... Né? Exatamente. Sete eleições que ele participou Ativamente. ativamente, coordenando. E as eleições que ele foi coordenado? Entregando sua idade, você tá vendo? Não sou eu, é ele, você tá vendo, né? Intriga da oposição. Intriga da oposição. Mas, assim, eu acho que 2 coisas me ajudaram muito. Que é a experiência como pessoa mesmo, como mulher, como mãe, né? E a comunicação, né? Eu me formei em jornalismo. A gente acaba agregando, a gente aprende a falar, a gente aprende a hora de falar, a hora de calar e a hora de agir. Né? Então a comunicação traz muito isso pra gente. Saber a hora de falar, saber como se defender, saber como argumentar. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais. Porque se tiver uma treta entre eu e ela aqui, aí as pessoas que estão a favor de mim ou dela, enfim. Biscoito! É. Gente, aí eu falei uma vez no meu Instagram, eu falei, gente, quem quiser argumentar comigo pode vir.
que eu enfrento de peito. Mas não venha... Porque biscoito não é argumento pra mim. É. Biscoito dá dinheiro às pessoas e dá alguma coisa pra você desde quando? Então, a gente aprende a ter essa argumentação de você olhar pras coisas e ver a resolução do problema e aprender a se defender, né? Nesse meio político, a gente tem que saber se defender e da forma certa, usando as armas certas. Pelo que eu entendi, então tem uma caminhada aí que você está amadurecendo essa possibilidade da política e de estar dentro do processo você vai O estar. bolo tá no Sim, fogo. Tá no fogo. provavelmente, O muito bolo tá no provavelmente. Não, ainda tá batendo a massa. Segura É, aí, que no né? forno tá pra ano que vem já. Todas as campanhas já estão E já tá funcionando. perto, a É. gente tava conversando isso, não foi, Paulo? Que 2024 é logo ali. Tá no forno, né? Tá crescendo, né? Tá no forninho. Bake Off Brasil. Com certeza. A gente vê, Cissa, algumas posturas, né? E às vezes até da população em geral, que confunde o poder legislativo com o executivo, Sim. né? Você confunde o papel de um vereador com um prefeito. Sim. Se uma rua tá quebrada, se um poste tá não sei o quê, chama o vereador, porque tá ali do lado. É o vereador, a culpa é do vereador do bairro que não faz, a culpa é do Sim. não sei o quê. Como é que você pretende trabalhar uma comunicação para poder explicar ao seu eleitor que o papel do executivo é esse, o papel do legislativo é esse? É justamente a falta de informação que traz isso, né? As pessoas não são bem informadas sobre política e elas não querem se informar sobre política. É aquilo que a gente conversou, a política está inserida em tudo, mas as pessoas elas não querem, parece que é uma válvula de escape, né? A cidade já está assim, deixa como tá, porque eu já estou acostumado. O povo não sabe o poder que ele tem, né? Eu não sei se eu vou mudar essa realidade de mostrar, de conseguir explicar a diferença de uma coisa e outra, mas eu vou trabalhar, caso eu esteja inserida na política, para fazer com que você busque os seus direitos, para que você procure entender. Você não está pedindo favor nenhum a político nenhum, muito pelo contrário. É o povo que paga o salário, é o povo que deve exigir. Mas as pessoas estão tão acostumadas com o pouco que fingem que não viram. Sabe? Para elas ali, tanto faz como tanto fez. Deixa como tá, eu fico 1 hora esperando um ônibus, já fico assim há anos mesmo. A minha rua é esburacada, quando chove, falta pegar um caiaque para ter que andar. E as pessoas se acostumaram com o povo. Isso é o povo brasileiro, não é só o povo baiano e Lauro Freitense, não. Pegando um gancho nisso aí, rapidinho. Hoje eu tava vindo pra cá, eu vi uma publicação de um comunicador muito Pensei famoso. que você ia falar que daqui viu um buraco. Eu falei, tem tantos, tem tantos. Todo dia. Onde é que um não tem? comunicador muito famoso daqui da Bahia, o qual ele botou um vídeo de uma mulher lá de São Cristóvão que pegou uma cesta básica do CRAS e a mulher destruindo a cesta básica. Eu também concordei com a mulher, não vou mentir. Um feijão que não tinha uma marca decente, que ela disse que vai demorar umas 4 horas para cozinhar. É verdade. E vai gastar Uma o gás, farinha, e ela vai gastar o gás todo. Uma farinha horrorosa, um arroz horroroso de uma marca, realmente. Você acha, nesse acomodar da população, você acha que a mulher foi errada em tá, né, criticando realmente? Sim. Né? E você vê até o meio de comunicação criticando a mulher, porque a forma que colocou o vídeo foi forma de crítica, que ela tá recebendo um alimento e tá reclamando. Sim. Mas só porque você tá doando, você tem que doar qualquer coisa? Eu não cheguei a ver esse vídeo, me deu até curiosidade, eu vou olhar quando eu sair. Não posso te responder com propriedade. Foi Zé Eduardo. Zé Eduardo, eu imaginei. Publicou. Foi Zé Eduardo que imaginei. publicou. Karen tem medo de falar o nome das pessoas. Não tenho medo, mas é não. gente boa. Pois é, eu acompanho ele. E aí eu não vi. Mas eu acho que assim, o desrespeito com a população é tamanho. Você falou do CRAS agora, né? A minha vida, o meu trabalho sempre foi muito dividido entre a comunicação, o meio artístico foi antes, né? E o âmbito administrativo. Eu trabalhei na SAEB, fui recadastradora em servidores públicos, trabalhei na Assembleia, fui secretária parlamentar, trabalhei no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, de Engomadeira, ali do Cabula. Sim. Então, assim, a realidade do povo é outra. Quando você trabalha num CRAS da vida, por exemplo, você vê mulheres novas de 35 anos chegando com 7 filhos, sabe? Então, assim, é difícil. Essas pessoas, elas são tão possivelmente maltratadas. mãe solo, né? Muito provavelmente. E muito provavelmente não é o mesmo pai. Sim. Né? O primeiro é de um, o segundo é do outro, aí casa novamente, tem mais 2. Então é uma vida muito difícil, muito sofrida. Então, assim, eu não vi o vídeo, como eu te falei, mas dá pra entender quando uma mãe dessa pega, deve ter demorado horas na fila pra receber uma chuva como tá, e você recebe, uma cesta dessa, e a gente vê milhões sendo gastos aí com coisas absurdas, né? Então, jamais vou julgar uma mãe dessa, só ela sabe o que passou e por que ela fez isso, né? Você, durante a campanha de 2020, em Lauro de Freitas,
você visitou várias comunidades, você Muito. rodou a cidade toda. O que Muito. foi que você viu de problema? Porque eu acredito que não tenha mudado muito de 2020 para 2024. Tem aumentado as coisas. Mas o que você acha? O que você viu, enxergou assim? Nossa, essa Que chamou cidade a precisa atenção, né? disso, né? O que chamou a atenção É, disso? assim, o papel, assim, aquele rolo e prá, né? O pergaminho. Um pergaminho gigante. Vamos começar. Peraí, calma, 3 horas de programa, Tem gente. tempo, tem tempo pra Tem ouvir. tempo, né? Ó, gente, eu andei muito na rua. Porque, assim, como eu disse, a equipe de comunicação de Teobaldo era imensa. Eu tava até conversando com o Paulo sobre isso. E Você eu. chegou a Diz conhecer que todas as Teobaldo não coisas da dorme, né? Itinga? Rapaz, Diz que teu balde não todas dorme, né? Quer trabalhar até meia-noite e só acorda às 6 Se horas eu da manhã. conheci todas, eu não sei te informar. Mas uns Conheceu? 90% eu acho que sim. Porque, gente, é loucura. Aquele homem, a gente brincava que ele vende pernas no atacarejo e de noite ele ia lá trocar as pernas, entendeu? É surreal. Eu tava falando com o Paulo sobre isso. E assim, a gente andou muito nas ruas. E assim, os problemas são os de sempre para sempre. Como eu falei, as pessoas vêm, convivem há anos e não mudam. Entramos em ruas na Itinga de não ter energia. Além de estar todo esburacado, eu machuquei meu joelho, inclusive. Você lembra disso, Totinho? Que eu machuquei meu joelho, eu fiquei uns 10 dias em casa, durante a campanha. Eu pensei que eu tinha quebrado meu joelho, eu pisei num buraco. E aí, enfim, não sei o que foi que teve até hoje, mas foi Você uma não foi no dor. mercado trocar? Não fui, eu fui no atacarejo, né? Eu devia ter pedido até o baldo uma perna Eu nova. quero a perna dessa. Gente, não. eu dancei anos, eu nunca tive nada, problema, luxação, Ó, nada. política no jogo. acabando com A você. política acabando com minha A vida. política não, foi o buraco. O buraco. O buraco não tem Não tem nada a ver nada com política, ele tá lá Pra sozinho. não fazer política dá O buraco. bichinho tá ali quietinho, sem fazer mal a ninguém. Mas você não tava de salto alto, não, né? Jamais. Porque você deveria estar. Se preparava muito pra dançar, mas pra fazer política, não se Pra fazer preparou à vontade. alongamento, tudo isso. Não, gente, de salto não tem condições, porque eu saía de manhã com o Teobaldo e voltava à noite. E a equipe era muito grande de comunicação. E quando eu vim trabalhar na campanha, eu achei que eu ficaria na comunicação, né? A gente... Mas a comunicação é que Quando pega ele me pau, conheceu, meu ele amor. falou, quero você comigo na rua. Porque ficava muita gente aqui. Tem as redes sociais, que são extremamente importantes, as postagens, os textos, reunião de pauta, enfim, tudo que a gente já sabe. E ele falou, não, você vai pra rua comigo. E assim, ele não queria mais ninguém. Eu era assessora pessoal direta dele, era eu que fazia postagem, tirava foto. Tudo você vê na legenda ali da campanha, 90% era eu que postava, mas tinha a equipe também aqui. Mas assim, muitos buracos, a estrutura da cidade em si. Eu acho que a estrutura da cidade, ou melhor, a falta dela, né? Falta de estrutura. O crescimento populacional de Lauro de Freitas, gente, minha mãe, eu sou daqui, né? Então minha mãe conta que ela aprendeu a dirigir na Estrada do Coco. Então você tem noção? Você aprender a dirigir. Alguém consegue dirigir hoje? Quem dirá você souber aprender? dirigir, você não consegue nem passar às vezes. Eu Não não vou consegue dizer minha dirigir, quem dirá idade, aprender. mas também eu fazia aula por Laura, Tá mas vendo? eu aprendi a dirigir na estrada. Eu Ó, vi, pra eu vi isso. isso em filme, naquele Super 8, assim. É bem antigo. Exatamente. Eu vi esse filme. Eu não sei disso, não. Eu aprendi a dirigir na estrada do Tá vendo? Minha mãe Me conta jogaram. isso. Vá pra estrada Vai. do coco. Só que era muito Mas é a menos deserta. pior, viu? A Estrada do Coco é a menos pior. Vocês não acham, não? Eu sou da época que a Estrada do Coco não era nem duplicada. Deve ser, minha Mas mãe você já tá deve- entregando, né? Então, cada hora ele entrega um pouquinho da idade dele. Aí João Leão chegou lá e duplicou. Pois é, então minha mãe, assim, eu digo pela população baixa que tinha, não era esse movimento Na na sua Estrada época- do Coco. Na sua época ela ainda era Santa Amaro de Pitanga? Nunca foi. Ah, Freguesia. então, tá vendo? Santa Mara, né? Realmente. Nunca foi. Aí, o crescimento populacional da cidade, né, cresceu muito e a cidade continuou exatamente como é. A falta de estrutura para receber tantos carros e tantas pessoas e a violência. Que pra mim é o que pega mais não só aqui em Salvador também. É isso que eu ia falar, porque você não só foi assessora, né? Você tem uma história com Lauro, você Sim. morou, sua família mora. Bora. Então você como munícipe, assim, o que te chama atenção na cidade de problema como quem mora mesmo, Exatamente. como quem vive eu, na a- cidade? eu acho que hoje em dia é violência. Eu acho que hoje em dia é violência. Porque o crescimento populacional, obviamente que tem coisa que dá pra fazer. Estrada que dá pra duplicar. Mas você não pode criar uma cidade de 2 andares, por exemplo. Não dá. Então, assim, você não pode impedir as pessoas de virem morar aqui também, É. né? Então, Salvador ficou inchada. E a primeira cidade da região metropolitana é Lauro de Freitas. É a única cidade que pra sair de Salvador não paga nada. Porque Exatamente. pra você ir pra ilha, você paga o ferryboat. Pra Exatamente. você sai pra Se você vai mais Simões Filho, pra você fre- paga o Exatamente. pedágio. Saiu pra Camaçari, pagou o pedágio. E é mais Isso próxima, É o mais querendo ou perto não. que tem. E Engraçado. acaba engolindo, né? Exatamente. Salvador engole Lauro de Freitas. Engole. E aí, se você vê, eu costumo brincar, né? Que em Salvador, a pessoa fala, tem que ir em Lauro. Quem não conhece, né? É longe, gente.
É Meu ali. Deus, eu subo e desço de Lauro, eu vou às vezes 2, 3 vezes por dia. Aí tem que ir em Cajazeiro, eu digo, peraí que a gente vai conversar. Aí já é outra cidade. Cajazeiro, gente, é mais distante. Eu me mudei pra Salvador, que eu morava em Mas Lauro você de vai Freitas. por dentro ali pela... Agora, aqui tem a regional, Parará, Não, Parará. você vai por ali pelo aeroporto, sempre teve aquela... Eu me mudei pra Salvador. Em Salvador. Cajazeiras. Foi? Eu me mudei pra Salvador porque teve uma vez que eu tava trabalhando, eu saí, trabalhava na prefeitura e eu saí, aí eu tava fazendo campanha. Eu fui 6 vezes e voltei pra Salvador. Em um dia. Ah, Em um dia. acontece. Na sexta vez eu olhei e falei Mas assim, ó, peraí, Salvador onde? Tipo, paralela. não, eu cheguei. Centro ali, né? Naquele dia eu fui, Salvador. eu fui tomar café lá na Graça, Ai, no longe. Shopping Barra. Então, Depois assim, da Barra, eu só é. ia. Então, de destino grande, eu fui. Na sexta vez, eu de tarde, assim, eu falei, rapaz, Não quer aguento saber de uma mais. coisa? Pegou Eu cachorro, preciso- mulher. Eu preciso procurar alguma É. coisa aqui, eu vou me mudar pra cá, porque não tem condição. Não tinha condição. mudar pra lá é Vou melhor. mudar porque era melhor. É. Mas assim, é muito irmão, né? Acho que É, Salvador mas e é- Lauro é muita... Não sei. Não adianta. Mas nem parece que você tá saindo de cidade. Parece. Na verdade, não. Aparece porque você começa a cair os buracos. Ave Maria. Aí você percebe, aí, bem-vinda. Quando você chega ao Du. próximo ao centro ali de lá, como ela falou, a Estrada do Coco tá É tranquila. a menos pior, eu Mas acho. quando você entra, aí vem as surpresinhas. Mas Quer assim, dizer que é 20 minutos até o aeroporto e 20 minutos pra chegar em qualquer lugar. exatamente, eu acho muito próximo. Tem essa questão afetiva também. Eu acho que eu tenho muito isso, essa memória afetiva de quando eu vinha, eu morava em Lauro, mas minha avó morava em Salvador. Aí eu ia final de semana pra lá, então eu tenho isso de meu pai indo levar a gente, indo trazer. Então pra mim é muito satisfatório quando eu chego em Lauro de Freitas. Eu me sinto acolhida, eu me sinto na minha casa, né? Muito mais até do que em Salvador. Mas eu acho que a violência é o que pesa mais, porque a violência afeta em todos os âmbitos. Que apesar de nós estarmos próximos a Salvador, Lauro de Freitas carrega aquela identidade de interior, né? A depender dos Exatamente. locais Cidade de que vocês- veraneio Não- também, é, né? vocês Tem muito estejam, Não perde você, isso. Você tem aquela coisa, né? Exato. Interiorana É, de Lauro de Freitas. Aquela coisa gostosa, mas ao mesmo tempo é próximo da capital, ao mesmo tempo você tem tudo, mas ao mesmo tempo, sabe? É muito gostoso, sabe? É uma cidade que realmente deveria ser muito bem tratada por quem a administra, né? Porque é uma cidade maravilhosa. Uma cidade que Todo tem muito mundo- potencial, né? muito. Até pela proximidade com Salvador. ela Muito tem um potencial, muitos talentos, né? Muita gente trabalhadora, guerreira, que, meu Deus do céu, se a gente reclama da nossa vida, tem pessoas aí que cortam um dobrado, que essas pessoas deveriam ser mais bem tratadas. Vamos falar um pouquinho sobre o Liga da Política. O que você acha deste programa, Cissa? Gente, eu primeiro preciso deixar registrado que eu tô sendo convidada de surpresa. Por quê? É Paulo, Milani e Ari. Então a gente vai fazer um outro convite pra ela, né, Bora mano? fazer esse convite. Eu acho que ficou muito bem ela no microfone. Muito Vocês estão rindo. especial. Vocês acham que ela combinou com o cenário? Achei Com que combinou certeza. demais. Combinou? Só falta vir de preto. De preto, adoro. Ou branco, né? Eu Porque pode gosto. ter. Ou preto ou Eu tava branco. vendo um meme que eu falei, gente, é meu. Qual a cor que você mais gosta? Preto, escuro, preto, claro. Preto, fosco, preto. É preto. Adoro preto. preto com preto, Adoro tá preto com ótimo. preto, preto e branco, tá ótimo. Cissa, a gente queria fazer um convite pra você aqui Faça. nesta mesa. Faça. Faça bem baixinho, Os caladinho, porque tambores. ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. O que você acha de você participar dessa liga? De fazer parte dessa Vem pra bancada. nossa O liga. que você acha de a gente começar Calma. a botar um bocado Eu de acho da que deu liga, política viu, aqui Paulo? Pra esse bolo sair Ih, maior. o bolo, botar ó, o The Coffee. fermento- Ó, ó, o bolo. botar o fermento nesse No bolo. próximo a gente vai botar um bolão aqui no meio. O que você acha disso? Ai, deixa eu pensar. Peraí, calma. Rufem os tambores. Ai, gente. Gente, ó, é sério, eu fui convidada de surpresa. Eu vim achando que eu ia fazer outra coisa, né? Aí ali na entrada, os meninos aqui, Milani, me disseram que eu seria entrevistada. Fiquei muito feliz porque, como eu disse, é um programa que eu já acompanho. E eu vou falar pra vocês, é uma coisa que só tende a crescer, viu? Um programa que fala sobre coisas pertinentes, importantes. É um programa sério, mas ao mesmo tempo popular, porque a gente precisa entrar na linguagem do povo. Não adianta a gente estar aqui com uma linguagem muito rebuscada e as pessoas não entenderem nada do que a gente está falando. A política já distancia as pessoas. E o Liga da Política está aproximando. Então, claro que eu aceito, né? Com muito orgulho. Chegou! Chegou Aceito. chegando. Agora Pra quem- a gente gosta de treta aqui, viu? Eita, Agora a gente gosta de uau. O que treta. o povo gosta lá? Porque assim, quando vai botar o corte na rede social, no Instagram, o povo gosta da treta. Dá treta. Eu costumo dizer que eu dou 2 palmas. Então, quando você diz assim, eu vou dar 2 palmas. Quando eu vou começar a dar um barraco. Você manda vir a pimenta. Cadê o fogo, Começa a Rafael? falar. Você pede logo o fogo. É. Cadê o fogo, Rafael? Rafael, o fogo, por favor. O fogo aí, ó. Quando você É só pedir quiser pra Rafael na o fogo treta que aqui, vem. o fogo. O fogo, exatamente. Demora um pouquinho, mas vem. Ele vai cozinhando ali, né? ele Vai, é fogo a lenha. Pegou o carvão ali, ó. Pegou o carvão, vai ter fogo. Tá pegando. Tem que abanar, tem que abanar.
E a Liga da Justiça, né, gente? Tudo a ver Aqui- com a Liga da Política. Não pegou fogo aqui, Tudo a não. ver. Não. Ele tá trabalhando ali para isso. Uma hora chega. Na hora estúdios. Fogo a lenha, São João, fogueira, tudo a Ó. ver. Ele tá colocando Opa, ali. lá vai. Não vai... Ixi. Bugou. Mas então Deu- a gente fica aqui deu com a algum propaganda do sabor. nosso Aí- Estúdios. Estúdios maravilhosos aqui que a gente tá gravando. A gente gravava no estúdio... Elite. No Elite. Agora a gente tá no estúdio... Rústico. Rústico. E você que quiser gravar seu podcast, Lindo, gente. só Tá vem. lindo. Vocês estão de parabéns. Vem pra Tá lindo, cá. tá lindo. Norte Estúdios aqui tá Totinho dando caprichoso, show de... Totinho Super caprichoso. agradável. Show de bola, show de bola, Tote tá? um caprichoso. Ó o Vocês merchan. também estão de parabéns. Muito profissional aqui. Assim, é um meio de comunicação aqui de Lauro de Freitas muito importante. A Burburinho, a Norte Sim. Studios, que tem uma estrutura que, né, que a gente não precisa ir para Salvador para estar trabalhando. Tem pessoas que me Exatamente. perguntam, Paulo, vocês estão gravando aonde? Não, eu achei que fosse Salvador. Eu disse, não, é Lauro de Freitas. De gravar. Lauro tá no de circuito fotografar. agora, hein? Hã? A Norte Studios colocou Lauro no circuito. Você Com Com certeza, certeza. com A Burburinho certeza. News já traz isso há muitos anos. Né? Aí o fogo! Isso aí, a É que Burburinho o já... carvão tava molhado, tava difícil de pegar já esse trabalha com a comunicação de Lauro há muitos É. anos, né? Só eu tô na Burburinho desde 2016. Então, assim, antes disso, já vinha fazendo um trabalho de comunicação, buscando informar o povo, buscando trazer entretenimento também, política. E o Norte Studios tá top demais para vídeos, para foto, para criar conteúdo. Parabéns, né, pra Totinho. internet. Parabéns, Totti, Júnior. Vocês estão de Né, parabéns. da Norte Studios. Que tá Muito aqui legal, muito... nos acolhendo, nos recebendo. Isso. E com essa qualidade, né? Exatamente. Sigam aí, né, nas redes sociais, Sim. tanto a Liga da Política quanto a Norte Studios, Com que as certeza. atualizações são sempre feitas por lá. E a Agora, gente tem se aí... isso- Os cortes polêmicos, hein? Exatamente. E os cortes entrevistados que vão chegar daqui pra frente, esperam o quê? Como é que é o seu perfil de jornalista? Como é que é? Eu quero entender um pouquinho. Olha, Só pra preparar o coração e a alma dessas depende pessoas. do entrevistado. Porque, Mentira, porque cara. tem gente que a gente convida que não quer vir, não. Sério? Tem gente que eu convida que não quer vir, imagino. não. Por que Tá será, comigo. né? Não sei. Vamos convidar de novo. Vamos convidar de novo? Fala, agora tem uma heroína aqui, tem uma... A Liga da Justiça juntou aí. Vai que, né? Vai, que Ou piora, né? vai Ela que tá aí, vai. não vou não. Piorou. Agora que eu não vou mesmo. Não, mas olha, eu sou muito tranquila com relação a isso. Eu gosto de entrevistar porque a gente ouve a pessoa. Quando você briga logo, você não ouve nem o que a pessoa tem pra falar, né? Então, eu acho que a gente, enquanto comunicólogos, a gente aprende que cada pessoa tem uma opinião, existem 2 ou 3 ou mais lados de cada história. Então, eu gosto de debater, de argumentar, de perguntar, de deixar a pessoa à vontade pra falar. Mas tudo que a gente fala tem uma consequência, né? A depender do que ela falar, a gente já pega o gancho ali de outra pergunta. E eu gosto de pessoas que falem e que sustentem o que falam, né? Então, eu sou muito essa de diálogo mesmo, de conversar, mas de apertar um pouquinho também, né? Tem que apertar. Apertar sempre. Tem que apertar. Até porque senão não falam, né? Se a gente não aperta. É só aquele É só apertar com vídeo com carinho, político, aquela coisa com carinho. bonita, né? Pergunta rindo. É morde e sopra, né? Morde e Sabe que isso sopra. aqui é Vi. terrível. Eu vi a risada dele de Malévola. Terrível, terrível, Ele tem a voz mansa, você já viu, né? Menina, você pensa que ele não vai falar É, nada, ele tem a- pá, Engana, ele Facada. Você engana. acha que é uma pergunta boba. boba, meiga. Mas não é. Aí a gente já pode convidar de novo quem veio pra cá, né? Pra poder Exatamente. fazer essas entrevistas agora, conversando com você. Quem é que você... ela querendo já entrevistar o pessoal. Quem é que vocês queriam que viesse? Um de cada aí. A gente chama algumas pessoas que não vêm. Doutor Márcio Paiva. Ele é o aceitou, mais já entrevistei citado ele. aqui. É o mais citado aqui e não vem, né? A prefeita Moema também eu acho que seria um papo bacana. Sim. Aí seria para que a gente conseguisse entender, interessante. né? Tem alguns deputados que o pessoal fica meio receoso de vir, Vi. né? Eu acho que a gente tem Vamos muita lá, gente aí vai que a gente vir, pode. mas vai vir. Vamos pra cima de tudo isso, né, Milani? Com Os certeza. prefeituráveis ainda pra Você, vir Ari, aqui da quem é que você cidade. queria que viesse? Porque assim, Lauro de Freitas é interessante porque Lauro de Freitas tem 20 candidatos a prefeito. Nossa. Só aí dão 20 prefeito. programas. Prefeito. Imagina. A gente já entrevistou Tinha 15, 21, né? agora tem 20. Uns 15 a gente já entrevistou, A não gente já não? entrevistou uns 15. Tá caindo a sua lista, né? Bastante. Tá Já caindo, é porque tá caindo. natural que afunilhe agora. É, É, natural Vai que afunilhe. afunilando. Vai. afunilando. Eu Inclusive, achei interessante menos um que eu vi. agora, né? É isso. Eu tinha 21, agora tá com 20. 20. E você, quem é que você queria? Tem Quem alguém eu queria? especial? Não, Não? O que tocar a gente dança. Oh, deixe Olha. disso. O que tocar a gente dança. Deixe disso. Quem tiver aqui... Deixe disso que você tem um ritmo que você aperta. gosta. Qual? Diga qual ritmo que... Não sei. Qual o ritmo? Qual ritmo que Alguém você que gosta você de dançar? gostaria, assim, de entrevistar? Tem alguém... A nível de Qualidade. profissão mesmo, de... Eu tenho assim...
Ambições? Nenhuma ambição? Não, ambição. E você, sempre tem, Milani? né? E Tem aquela você, pessoa- Milani, que eu você acho- gostaria? Milani. Eu acho que aqui no Liga da Política, as entrevistas que a gente achava que não ia render foram as que mais renderam. Então, às vezes, Surpreende, né? às vezes a gente dá um tamanho a um convidado achando que ele vai dar aquela entrega e não dá. Não, mas eu digo assim, Verdade. de ter Às vezes algo você pra acha que vai render, perguntar, né? né? Tirar Não alguma rende. dúvida. Aqui, por exemplo, É mais do mesmo, a né? entrevista, uma das que mais renderam foi a com o deputado Raimundo da JR, que a gente achava que não ia tirar Chegou aqui numa despretensão, o cara entregou tudo e mais um tudo pouco. e mais um pouco. Entendeu? Aí, Não prometeu vou te chamar nada, de entregou volta. tudo, né? Com certeza. E você, Milani? Eu gosto de pensar logo grande. Ok. Pra mim era Moema, enfim, os que estão lá já dentro também, né? Bruno Até pra- Reis, né? De até repente. ACM, Jerônimo, Neto. Rui Costa, Isso. Lula. Aí, São todos Wagner, convidados, hein? Com certeza, certeza. vamos chegar em todos. Vem novidade aí, né? A liga vem forte e a gente é insistente. Com A gente certeza. vai trazer. Dando liga. Isso aí, Sempre. sempre. Maravilha, meu povo. E aí, já encerramos. Vamos encerrar? Vamos encerrar, sim. Meu povo, então muito obrigado. A partir de agora você vai ver essas 4 carinhas aqui sempre, se alternando nessa bancada para pegar alguém e fazer algumas perguntinhas. Bota na Leves, parede. Leves, né? tranquilas, Coisa pouca, coisa Coisa fácil. pouca. Viu? Muito obrigado. Tchau, Até a tchau, próxima. gente. Foi massa.